Cuba Disco 2 Pro. Esse fone 100% nacional dá conta pra quem produz música? Bom, esse aqui é um unboxing e primeiras impressões desse fone. Meu nome é Thiago Adamo, sou audio designer, compositor, focado em trilhas sonoras pra games, trabalho há muitos anos nessa área, e aqui nesse canal do YouTube eu falo um pouco sobre a minha carreira, sobre como a gente faz pra viver, trabalhar e produzir trilhas sonoras pra games. E eu recebi esse fone pra teste da Cuba Disco 2 Pro. Ele é um fone 100% nacional. Um dos fundadores da Cuba é um dos criadores do canal Mike the Headphone, que é um canal referência pra quem gosta de fone de ouvido. Ele já fez reviews de vários fones, inclusive dos que eu mais uso aqui, que é o SHP 9500 da Philips. A proposta do Cuba Disco é um fone audiófilo que tem controles bem interessantes de graves, como esses aqui, ó. Durante o unboxing, você tá vendo agora aqui, é um unboxing bem simples, a caixa não tem nada de luxuoso, não tem muitos itens e tal. Basicamente vem o fone já montado e um cabo estéreo, né, usando P2. Não vem um adaptador para P10, mas isso aqui eu acho que não é das coisas piores, porque ele é um fone focado no audiófilo. E o audiófilo muitas vezes não usa dispositivos maiores para poder escutar, mas o adaptador é muito tranquilo. Meu próprio adaptador do Philips funcionou perfeitamente no fone da Cuba. Esse cabo duplo, ele existe exatamente por quê? Porque o fone tem essas duas entradas, né? Tem essas duas cubas completamente separadas umas das outras. O nome disco vem por quê? Porque a cuba do fone, que é onde a gente escuta, né? A caixa de som do fone, tem esse formato de disco. É muito bem acabado esse fone. Eu vou dizer pra vocês o seguinte: esse aqui é um dos fones mais bem acabados que eu tive a oportunidade de encostar aqui no estúdio. Eu tenho um Beyerdynamic DT 770 Pro, eu tenho fones da Sennheiser, eu tenho fone da KRK, eu tenho esse fone da Philips. Então eu já uso fones há muito tempo, já usei os fones premiums também da Beyerdynamic, e esse fone aqui da Cuba, ele tem acabamento realmente premium. Tanto aqui na parte acolchoada, que ela é totalmente trocável, você pode pelo site deles fazer a troca. A própria acolchoado da Cuba do fone, ela é bem interessante, dá pra você trocar por outro tipo. Se você é gamer, tem uma opção desse fone gamer que já vem com fone de ouvido, inclusive ela é mais barata do que a opção Pro, que é essa aqui que tá na minha mão. Durante as próximas semanas eu vou estar usando ele para produzir música e responder a pergunta clássica: esse fone serve para produzir música? De linhas gerais, nós produtores, né, de trilhas sonoras que não trabalhamos a maior parte do tempo captando, né, gravando guitarra, gravando instrumentos, a gente prefere trabalhar com fones ou semi-abertos ou abertos. Esse fone, ele é um fone closed back. Então o objetivo desse fone é o quê? É você, mesmo numa sala mais barulhenta, numa sala onde a gente tem disposição sonora, mas não a ideal, você consiga ter fidelidade sonora. A proposta desse fone é outra. Tem muita gente que usa fones fechados para produzir? Tem. Se você está produzindo num lugar muito barulhento e tudo mais, tem gente que usa o DT770 da Beyerdynamic, tem gente que usa os fones da série M, da Audio-Técnica, né, o M50, o M30, M20 até para produzir. Eu particularmente não gosto, eu me sinto muito mais confortável produzindo com fones abertos, mas por exemplo, se eu precisar sair para fazer uma captação de som, se eu tô fazendo uma captação de Foley aqui no estúdio, eu não posso usar o fone aberto. Por quê? Porque um fone aberto, como SHP 9500 da Philips, isso aqui é uma saída de som, ele vai ter um problema de saída de som, enquanto o Cuba Disco não vai ter essa situação, ele isola muito mais. Então se for fazer uma captação externa, mesmo uma captação interna, tanto de instrumento quanto de efeitos sonoros, a minha preferência quando faço isso é usar um fone fechado. Outra coisa, quando eu vou fazer uma viagem, qual é o meu fone de preferência? Fone fechado. Os fones fechados são minha preferência quando eu vou para lugares onde eu não tenho um controle sonoro tão fiel. Então, o que eu posso falar para você sobre as minhas primeiras impressões? Eu tava gravando esse vídeo numa live e a primeira coisa que eu fiz assim que eu fiz o unboxing foi botar esse fone no ouvido e eu escutei a trilha sonora do Persona, que é uma trilha sonora que eu já escuto bastante e já escutei com meus fones abertos, fechados, com os fones pequenos, tipo esses aqui da Apple. Eu tenho também os
AirPods Pro, esse aqui não é o Pro. Então eu já tenho o costume de escutar essa trilha sonora bastante e entender que o fone tá pra passar pra gente. Esse fone tem um controle de grave, que ele é um controle mais voltado para os audiófilos. Você simplesmente roda isso aqui, esse botãozinho, o máximo aqui é o máximo de grave e o mínimo aqui é o mínimo de grave. Eu já chego pra você que é produtor e falo, quando você estiver fazendo suas captações, suas gravações, desliga o grave. Essa é a primeira coisa que eu senti de diferença. Eu não tô tão acostumado a escutar som com fone que puxa mais para uma frequência específica. O SHP é um fone bem equilibrado, o DT770 também é um fone relativamente equilibrado. Esse fone aqui, ele puxa mais pro grave quando está com a chavinha de grave mais alta. Eu acho que o conforto desse fone, principal para se você tá produzindo música, trabalhar com a chavinha no mínimo do grave. E se você por acaso quiser escutar um pouquinho mais de coisa puxando pro grave, estiver trabalhando com um pouco de baixo, tá fazendo uma música tipo um trap, um lo-fi hip hop, ou uma música que tem um punch muito proeminente nos baixos e na bateria, aí eu trabalharia na segunda casinha, mas pra produzir música profissionalmente, eu desligaria completamente o grave desse fone. Ele é um fone que eu acho que vai ser muito legal pra quem quer ter um fone único pra fazer tudo, e sai muito a campo pra gravar, e grava guitarra, grava instrumento de sopro, podcast também, porque o podcast tem essa questão, você tá gravando um podcast com o fone aberto, não é o ideal, né? Você pode no máximo usar um fone semi-aberto por causa do conforto, mas o ideal de gravar um podcast é com um fone fechado, tipo esse aqui. E eu vejo que muita gente usa fones fechados para gravar podcast. Esse aqui talvez seja interessante, porque ele é um fone que eu considero um fone tudo em um. Dá para você usar para escutar música no celular, para você escutar um jogo, né? Ele tem bastante equilíbrio para escutar música num jogo. Para produção, eu ainda não posso falar para você 100% que é um fone indicado. Eu vou estar testando nas próximas 2 semanas esse fone, inclusive eu tô gravando esse vídeo numa live, e assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui, eu vou começar a produzir uma música usando esse fone como minha principal referência. E aí depois eu já vou gravar um vídeo pra você, contando pra você o que eu achei, se dá pra produzir, se é um fone ideal pra produção musical, o Cuba Disco. Ele não é um fone barato, esse Pro ele custa na casa de 860 e poucos reais. Eles fazem algumas promoções interessantes, você que tá se aproximando da Black Friday, eu sei que eles fazem essas promoções. Se você for comparar, por exemplo, com o fone da Philips, ou com a linha K da AKG, ou os fones da Shure fechados, realmente não tem nem como comparar. O fone da Tascam também é super mais barato. Agora também não tem como comparar esses fones com esse em termos de acabamento. Eu uso o fone da Beyerdynamic há muito tempo, e eles são os fones que eu considero aqui no meu estúdio os que são um nível mais alto de acabamento. Mas esse fone aqui, ele tem um acabamento muito superior ao K52, por exemplo, ao M50, inclusive muita gente da Audio Técnica vai ficar chateada comigo, mas eu posso falar pra vocês, esse fone tem um acabamento dos melhores. Tem um aço escovado que ele não tem rebarba, ele não vai te machucar em nenhum momento, ele abraça extremamente bem o ouvido. Eu nem preciso fazer nenhum ajuste, apesar dele ter um ajuste aqui do lado, um ajuste que a gente consegue fazer aqui, ó, subir e descer o fone para ajustar exatamente com o formato da sua cabeça. Ele abraça bem o ouvido, ele tem um nível de isolamento altíssimo, diria pra você. Eu escutando aqui, eu realmente tive um retorno do som e tudo mais extremamente bom. Só tenho coisa boa pra falar, e eu já quero falar pra você que esse fone não é um post patrocinado. Eles mandaram pra eu fazer review e eu não tenho nenhum tipo de vínculo comercial com a Cuba. Inclusive eles mandaram pra fazer o review emprestado. Eu vou devolver esse fone assim que eu terminar essas semanas de teste. Eu vou devolver o fone. É uma fábrica brasileira e sinceramente eu não esperava um fone brasileiro com essa qualidade. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ter fones brasileiros, cópias de fones lá de fora. A gente tem uma outra fábrica aqui no Brasil que faz esse tipo de coisa. Esse aqui é um design 100% original e sinceramente eu tô surpreso com a qualidade desse fone quando a gente estiver falando de um foco para audiófilo, para quem gosta de ouvir música em várias situações. Se você está ouvindo uma música, acho que provavelmente esse fone se dá muito bem com amplificador, com DAC, se você aí gosta de ouvir música no seu home theater, é um audiófilo. Aqui na minha placa de som na 18 e 20 e na minha Scarlett Solo funcionou super bem. Ele não tem um nível de altura tão alto quanto, por exemplo, os fones da Beyerdynamic, nem é o foco desse fone,
fone, mas eu não precisei dar um ganho absurdo nele em nenhum momento. Ele segurou muito bem a minha placa de som. É um fone que parece que tem uma durabilidade altíssima. Outro ponto positivo para esse fone é que todas as peças são vendidas separadamente lá na Cuba. Então, quem tem fone por muitos anos, como eu, por exemplo, tenho um KRK que tem mais de 11 anos comigo, Sennheiser com mais de 10 anos comigo, a gente sabe que em algum momento a almofada da Cuba vai desgastar, essa almofada vai acabar desgastando aqui em cima. Esse material de corino parece ser um material extremamente durável, tanto o material de cima quanto o material daqui. Esse cushioning eu acho que ele abraça, ele não é extremamente confortável, né? Igual, por exemplo, aquele material da Bayer, mas ele é um material muito bom de isolamento. Essas são as minhas primeiras impressões. Também já tem um vídeo muito bom para você que quer comprar fones de entrada para produzir música, para compor música, tá aparecendo em algum lugar na descrição. Acabando esse vídeo, você cola lá para assistir. É um review muito bacana que eu fiz de fones, comparando eles, inclusive usando softwares de referência, usando a própria ciência do áudio para poder comparar os fones. Se você quer aprender áudio para games comigo, aqui embaixo tem o link dos meus treinamentos. A gente tá começando um treinamento muito interessante, porque a gente tem uma filosofia aqui na Game Audio Academy. Não dá para ensinar sem acompanhar minimamente as pessoas, sem estabelecer um ponto onde eu vou explicar a parte técnica, mas também vou explicar a parte de mercado e também vou estar próximo dos meus alunos. Então, te convido a conhecer o método da Game Audio Academy clicando aqui embaixo. Vai estar o link também para você conhecer mais a Cuba Audio. Também o link do canal Mind the Headphone, do criador da Cuba, que é um canal que eu gosto bastante. Sou muito fã do trabalho pessoal da Cuba. Agradeço eles terem enviado esse fone para review e eu me comprometo a fazer um belíssimo review e fazer muita música com o Cuba Disco Pro. A gente se vê no próximo vídeo. Coloca aqui embaixo suas dúvidas e um abraço.